sua vida, a gente não vai inicialmente atrás da pessoa por vingança. Hum. Não estou dizendo que não temos métodos de azarar, de nos vingarmos e de atacarmos. Não. Nosso primeiro foco é curarmos o que foi atingido, recuperarmos, protegermos, entendermos o que aconteceu, a ponto de podermos desconstruir, deschavar, desmontar, desarticular o que foi feito e organizarmos nossa vida nessa nova modalidade, nos protegermos, nos guardarmos, nos fortalecermos. A partir desse ponto, o vampirismo real, na vida como ela acaba sendo, a gente se concentra em prosperar, em cuidar dos que foram afetados por aquilo, em ajudá-los eventualmente a se levantarem, a fortalecermos uma comunidade, um contexto inteiro ao nosso redor. E aí, com base em tudo isso, já passou um pouco de tempo, já passou espaço, já houve transmutações, transmutações principalmente alquímicas na gente, já houve um fortalecimento. Sabe o que a gente faz? A gente se senta em uma pedra e fica olhando para o rio. É metafórico, Por tá? quê? Porque logo logo o corpo de quem fez aquilo vai correr rio abaixo. E é assim, quem demanda muito, quem ataca muito, quem faz muita coisa, vai criando fissuras, vai se enfraquecendo, vai começando a ser alvejado, primeiramente por alguns tormentos que o pessoal vai chamar de psicológicos, crises, surtos paranoicos, crises obsessivas que não sabe como lidar com aquilo que deseja ou com aquilo que repudia. A pessoa vai enfraquecendo. Enquanto você está se fortalecendo, aquilo que a pessoa usou para te atacar vai perceber que estou servindo alguém que não me remunera, que não está valendo o esforço ou o trabalho do que faço. Ei, olha aqueles caras que eu fui até lá fazer aquele negócio. Opa, estou curtindo eles, estou admirando eles. Normalmente, essas forças trocam de lados, se aliam, se amigam e buscam um lugar mais interessante onde não vão ser usadas para propósitos tão vis, tão a gente pode falar propósitos tão. Vamos ficar com a palavra vis. Vis? Vis. Vis? O que seria vis? Vis. Seria algo inútil, algo que não Aham. agrega, algo que não soma. E a gente vem observando isso há quase 2 décadas no Círculo Strigoi. Como essa conduta, como essa postura, que é uma herança do legado de Gods Rosemary, Uhum. da tradição vampírica mais próxima da fonte, né? Como isso vai fazendo a diferença, como isso vai fortalecendo, vai levantando. Pessoas gostam de um valentão, pessoas gostam de alguém que promete, que causa, que faz o furdúncio, Uhum. porém elas vão se armando contra essas pessoas, elas vão entrando na defensiva delas. Pessoas querem viver, pessoas querem amar, pessoas querem ver aquilo que conquistam, poderem reter, segurar, ver aquilo prosperar, aquilo ir para frente. Pessoas saudáveis buscam por isso. E se você vai atraindo para você, se reunindo com pessoas mais saudáveis, com ideias mais estruturantes, com planos de construírem, de irradiarem algo mais próspero, algo mais justo, coisas bonitas acontecem e elas não precisam serem maquiadas de, ai, olhem como somos puros, ai, olhem como somos puros, evoluídos e estamos do único lado certo, da única verdade. As pessoas, o mundo sabe que existe uma questão de ambiguidade, meu nobre amigo. E essa ambiguidade deveria ser considerada. Essa ambiguidade, talvez, nesses tempos que Plutão entra em Aquário, como dizem os astrólogos, né? Aproveitando aqui mandar um abraço para o meu nobre amigo, irmão de vida, o Hermínio Portela, do YouTube, dos Sinais do Destino, um dos tarólogos mais impressionantes que a gente tem no Brasil. Cara, Ah, sensacional. que interessante. Ele Sim, é de São Paulo? ele vive no ABC, no Ah, ABC ele é daqui. Ah, que Paulista. legal. É um cara sensacional que vocês deveriam conhecer. E minha nobre amiga também lá do Nordeste, a Bárbara, a Vesta Knox, né? Plutão está em Aquário
E essa ideia de Plutão em Aquário apela para uma coletividade maior das pessoas. Não é mais em se bipolarizar, se dividir em dois lados e ficarem batendo chifres. Batendo chifres para quem está do lado verdadeiro, do lado mais puro. Essa coisa infantil, Sim. birrenta, de pessoas que olham para você quase surtando, falando sem respirar, que estão do lado da verdade mesmo. Uma coisa infantil, uma coisa besta. A gente precisa cultivar uma ambiguidade para não cairmos nessas cartilhas de certo, errado, bem e mal, o lado certo e o lado impuro. Talvez esta seja a melhor maneira da gente enfrentar o desconhecido e o que há de vir. É isso aí. E você falou em estrigói. O que seria estrigói? Strigoi é um termo que vem lá do leste europeu, mais especificamente das terras onde hoje a gente diz que está a Romênia, mas no passado esteve a Bassarábia, né? Terra do Vlad Tepes, né? O Drácula histórico. Falar do filme? Sim, não exatamente do filme. Não pegaram do filme e montaram a história do jeito deles, né? Ok, daqui a pouco a gente fala dele. Isso. Deixa o Vlad Deixa ele esperar lá. um pouco. Ele sempre rouba as pautas no podcast. É. Ele sempre sufoca tudo. Mas vamos lá. O Strigoi era uma espécie de, no passado distante, entre os séculos 8 e o século 12, ele era uma espécie de rito, o rito ou uma guilda de profissão marginal, como parteiras, como açougueiros, como conhecedores de ervas, de xamãs, que viviam ali nas matas da Romênia, das terras da Romênia. Com o tempo, ele passou a ser demonizado pelos cristãos, pelos ortodoxos. Posteriormente, seus relatos passaram-nos a serem demonizados pelos católicos romanos também. E com o tempo se construiu uma mitologia em torno deles, que são desde demônios nunca nascidos até mesmo vampiros. E é interessante, né? Porque você tem documentações, relatos que são estudados pelo microhistoriador italiano Carlo Ginzburg na obra História Noturna, Decifrando o Sabá, que nos apresenta nomes como Strigoi, Tautos, Mázeres, Vircloacas, Gurdolaques, como nomes desses ritos de natureza quase tribal e ricamente xamânicos em todas suas camadas, tessituras e práticas. E, em especial, nos Strigoi, havia os relatos, né, que nas suas iniciações ou certas celebrações, eles morriam durante o rito, eram enterrados e, de repente, depois de algum tempo, voltavam à vida. Parece impressionante, não é mesmo? Aí, se você pegar os livros do romeno Mircea Eliade, você verá que essa história de você morrer ritualisticamente, ser supostamente enterrado só alguns palmos abaixo da terra, não 7 palmos, era um ritual de morte e de renascimento para conectar a pessoa àquela egrégora, àquela prática. Dar uma iniciação para ele se tornar um praticante e experimentar os mistérios que estavam ali contidos.